O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos irmãos, amados irmãos, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, iniciamos este culto das 19 horas no primeiro domingo do ano. 2021 chegou. Desejamos a todos um ano de paz, de saúde, de bênçãos maravilhosas e extraordinárias da parte de Deus. O Senhor nos tem preservado, o Senhor nos tem conduzido. Bendito seja o nome do Senhor. Iniciamos o culto desta hora com a leitura do Salmo 95, alguns versículos desta linda passagem, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Quero repetir o verso número 3. Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. O culto é o momento de adoração, de encontro com este, que é único, que é bendito eternamente, que nos criou, nos fez para Ele e nos resgatou em Cristo Jesus. Desejamos que ao longo de todo este ano, todos os momentos de culto, de adoração, de reuniões de oração, de estudos bíblicos, da escola dominical, nos vários departamentos da igreja, sejam momentos de edificação. Há um cântico muito lindo que nós cantávamos e ainda cantamos na nossa comunidade, que diz: reunimos-nos aqui para adorar ao Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Esta é a certeza do coração que adora a Ele. E só a Ele, porque só Ele é digno de toda adoração, todo culto e todo louvor. Essa é a nossa certeza. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida. Acolhemos todos os irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade augusta e bendita, nosso Deus, hoje e para sempre. Oremos, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso coração à presença do Altíssimo e entreguemos o culto que ora começa. Entreguemos cada minuto, cada instante deste ano de 2021 na presença dele e para a glória dele. Oremos. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu fizestes com que aceitássemos o convite do salmo que acabamos de ler. E aqui estamos, trazidos pela tua mão. Subimos à tua presença para te adorar, bendizer, glorificar o teu nome. Dizer, ó Pai, do nosso amor, dizer do nosso carinho. Sim, nós te amamos, porque tu nos amastes primeiro. E em Cristo Jesus viestes nos resgatar. E o Espírito Santo agora, ó Espírito, aplica na nossa vida todos os benefícios da tua pessoa, do teu agir e da tua palavra no coração, na alma, na vida de cada um dos teus adoradores. Aceita o culto que ora te prestamos. Aceita o culto que ora colocamos aos teus pés, Senhor. Sabemos que é um culto imperfeito porque somos imperfeitos, mas chegará o dia, bendito dia, em que estaremos para sempre com o Senhor. E ali prestaremos o culto como tu mereces e como tu és digno. Até aquele momento, Pai amado, recolhas em nome de Jesus, na mediação de Jesus e na ação purificadora do Espírito Santo, os cânticos, as orações, a leitura de tua palavra, a meditação em tua palavra, para que haja edificação, crescimento espiritual na vida de todos que te adoram, que te amam e querem viver ao teu lado. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. Continuemos
a adorar ao nosso Deus. Senhor, tu me cingiste de alegria. Ó Senhor, tu me ungiste de alegria, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Te servirei, Senhor, com alegria, Pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Mesmo quando eu estiver atribulado, mesmo quando eu estiver sendo provado, Tu serás a alegria da minha alegria. Minha força é a tua alegria. Ser cristão é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente, pois tu és a alegria da minha alegria. Minha força é a tua, minha força é a tua, minha força é a tua alegria. O ano é novo, mas as misericórdias do Senhor continuam sendo eternas e derramadas sobre a nossa vida. E nessa hora de contrição, de colocarmos o nosso coração na presença do Senhor, é o que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 2, no finalzinho dele, quando Jesus estava em Jerusalém. E ali na época da festa da Páscoa, ele fez alguns sinais e tinha acabado de fazer um sinal há pouco tempo, o primeiro sinal de milagre de Jesus ali sobre as bodas de Caná, de transformar a água em vinho. E por causa de alguns sinais, muitas pessoas estavam crendo nele. Mas Jesus ele faz uma afirmação no versículo 25 desse mesmo capítulo 2, último versículo deste capítulo, que diz assim: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O ano é novo, o ano se descortina, o ano começa, uma nova caminhada, novos planos, novas metas, novos sonhos que a gente coloca. Mas sabemos que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Isso aconteceu no ano passado, no ano atrasado, vai acontecer neste ano, no ano seguinte e até a volta do Senhor. O que é a natureza humana? A natureza humana é uma natureza caída, pecaminosa, uma natureza que carece da graça de Deus. E não é isso mesmo o que logo a seguir desse texto, nós começamos então o capítulo 3 de João, quando ele encontra Nicodemos e Nicodemos então vai e pergunta para ele numa conversa com Jesus, e Jesus vai então e diz para ele que era preciso nascer de novo.
o ano novo que se começa. É preciso nascer de novo neste ano. E nesse final de conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus, então, explicando para Nicodemos que não era exatamente como Nicodemos ficou com a cabeça embaraçada de pensar de nascer de novo, ter que voltar para o ventre da mãe. Não é nada disso. Jesus termina, então, esse diálogo com Nicodemos, dizendo para ele que, comparando com aquela passagem de Moisés, da serpente no deserto, que as pessoas então olhavam para a serpente e ele então aponta para si mesmo, Jesus, dizendo que para que todo o que em Jesus crê tenha a vida eterna. E aí vem aquele famosíssimo versículo que todos nós conhecemos, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ano novo, é verdade, mas carecemos das graças e das misericórdias de Deus, que não tem fim. Graças a Ele por isso. Então vamos orar, derrame o seu coração e a sua vida na presença do Senhor. E vamos falar com Ele nessa hora em contrição. Senhor Deus, amado e bendito Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo descortinar de um novo ano na nossa vida. Te agradecemos por ter recebido mais esse dia de presente do Senhor. E rogamos, Pai, que o Senhor mesmo estenda as suas misericórdias sobre a nossa vida, porque temos a certeza absoluta de que neste ano mesmo, apesar de ser um ano novo, já pecamos, porque somos pecadores e carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Então, Senhor, por favor, renova mais uma vez a misericórdia sobre o nosso coração. Dá, Senhor, da força do Santo Espírito do Senhor que habita em nós, para que os nossos passos não sejam passos vacilantes neste ano, mas que sejam passos de procurar sempre fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Assim, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda o teu povo, que ora nessa hora ao Senhor, que fala com o Senhor pela misericórdia, pela graça e pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Recebe, Senhor, a nossa oração e perdoa o nosso pecado, pois fazemos a nossa oração não firmado nos méritos, porque não o temos diante do Senhor, mas firmado no sangue de Cristo, aquele que nos amou e amou até o fim. Por ele é que oramos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus assim, então, nos abençoe e nos guarde. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.
Deus tremendo. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma imensa alegria estarmos mais essa vez reunidos como igreja do Senhor nesse novo ano que o Senhor nos abençoou e rogando que ele seja um ano de muitas alegrias, de muitas realizações e oportunidades para a glória do seu bendito nome. Saudade de todos os irmãos e quero deixar nesse primeiro momento a minha gratidão por cada uma de vossas vidas e dizer da saudade, imensa saudade que estamos sentindo. Vamos então agora nesse momento que estamos iniciando, momento de consagração dos nossos dízimos e de nossas ofertas diante do Senhor. Quero convidar a igreja então para nós estarmos lendo o texto santo que está em Neemias, capítulo 2. Vamos ler os 5 primeiros versículos de Neemias, capítulo 2. Leamos a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Amados irmãos, essa é a palavra do Senhor. Talvez não sei se tem sido utilizada nesse momento de dízimos e consagrações das nossas ofertas, mas foi uma palavra que o Espírito Santo moveu o meu coração, porque quando leio a sua palavra, em todos os textos que nos encaminham a esse momento de consagração de dízimos e ofertas, nós vemos em todos eles, antes de qualquer mover de oferta, nós vemos o coração do ofertante, o coração que está na presença do Senhor, que pertence ao Senhor, como o coração aqui de Neemias. Neemias que tinha um cargo muito importante, nobre, diante do rei. E Neemias, nesse momento, ele se comove, ele sente aflição no seu coração, tristeza no seu rosto, que foi, inclusive, observado pelo rei. Nunca tinha visto ele assim. E o rei ficou impactado com aquilo, pergunta a ele o que estava acontecendo, e ele descreve esse relato que estava passando o seu povo. A gente lembra que era um momento em que o seu povo foi assolado pelo reino babilônio, e ali eles destruíram, saquearam o templo do Senhor, levaram vários utensílios sagrados, eles derrubaram os muros, queimaram os portões, e a cidade ficou em ruínas, E os seus compatriotas ali estavam em profunda miséria, profunda aflição de alma, necessitados mesmo do material, do espiritual, de tudo. E esse homem, não obstante tudo que ele tinha, todos os privilégios que ele estava ali desfrutando com aquele rei, ele abre mão de tudo isso para estar com os irmãos, ou seja, um coração que realmente se ofertou, àqueles que ele amava, Então, eu vejo muito nesse momento, e eu queria estar aplicando isso aos nossos corações, esse momento que a gente está dizimando, que a gente tenha sempre esse mover no coração de olhar para o outro, da necessidade do outro, que está passando também por dificuldades, nesse ano tão difícil que nós enfrentamos, mas que nós juntos vencemos no Senhor, em orações, em comunhão, buscando a face do Senhor, que o Senhor nos permitiu vencer. Então, que esse seja sempre o nosso coração, antes que a gente venha trazer qualquer coisa a Deus, que a gente esteja sempre olhando para o outro, para os necessitados, aqueles que tanto precisam de nós, como esse servo tão precioso. Ele olhou, antes de ver os privilégios que ele tinha, ele olhou aqueles que precisavam. Então, que essa igreja continue a fazer assim, dessa forma, como tem feito tão bem. Eu quero aqui agradecer à Igreja do Jardim Guanabara, que durante o ano de 2020, todos os anos, desde que ela foi organizada, ela tem essa visão de olhar o outro, de poder pensar em estar levando, ser instrumento de Deus para levar a salvação e assistência àqueles que mais precisam. Espero que agora todos que conosco se encontram, se foram
de alguma forma entenderam essa mensagem, tiveram seus corações sensibilizados pela graça e queiram estar colaborando. Nós sabemos que essa é uma obrigação primeira da igreja. Logicamente que, antes de ser uma obrigação e um dever, é uma oportunidade bendita que nós temos de poder colaborar com o Evangelho, com a expansão, com o crescimento do Reino de Deus, e assim assistência aos santos e todos aqueles que necessitam de nós. Então, fiquem à vontade, não se sintam constrangidos, aqueles visitantes que agora conosco se encontram, quiserem participar, serão muito bem-vindos. Vocês saibam que não há nada maior do que a gente se entregar como instrumentos do Senhor, entregarmos nossas vidas a Ele, colocarmos nossos corações como ofertas primeiras, antes que nós tragamos qualquer tipo de recursos à casa do Senhor, a gente traga o nosso coração como primícia, como fez aqui tão bem o servo do Senhor, Neemias, que a gente possa ser instrumentos de reconstrução de muitas vidas, de muitas famílias, que a gente possa estar pensando sempre no outro, na assistência ao outro também. Então, vocês estão vendo agora, né? Nós estamos vendo agora aqui na parte inferior do vídeo, os dados bancários, aqueles que desejarem fazer a sua oferta de amor, né? Em primeiro lugar, no seu coração, possa estar fazendo através de depósito ou transferência. Nós não estamos ainda podendo fazer de uma forma completa como igreja, como nós fazíamos, aquela marcha bendita, né? Quando a gente vinha à frente, cantando, louvando a Deus e vendo ali as nossas crianças ali também nos seguindo, né? Passando esse legado a elas, que coisa maravilhosa, né? Mas a gente tem certeza que em breves momentos, o Senhor, nesse novo ano que estamos já vivendo, o Senhor vai nos dar essa oportunidade bendita, em nome de Jesus. Tá bom? Então, queria agora convidar a amada igreja para nós estarmos orando, agradecendo a Deus, e colocando diante dele mais uma vez os nossos corações, como fez tão bem o seu servo no passado, que a gente possa estar fazendo isso. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Se os irmãos assim puderem, fechem seus olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa vez, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos diante do Senhor e podermos consagrar em primeiro lugar os nossos corações na Tua presença, Senhor, e depois sim, Senhor, trazer os nossos recursos para que não falte nada na Tua casa, que haja sempre mantimento nela, para que o Teu reino continue sendo expandido, Senhor, conhecido entre os homens, Senhor, que nós possamos continuar como Tua igreja, sendo instrumentos da Tua salvação bendita, Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja que em momento algum recuou, Senhor, mas pelo contrário, ela entendeu a necessidade, Senhor, e ela continua firme, ela continua fazendo a Tua obra de uma forma inabalável, Deus, de uma forma em que, Senhor, ela coloca em primeiro lugar o seu coração para assistir a todos, aqueles que necessitam. Obrigado, porque muitas famílias têm sido abençoadas pelos ministérios da Tua igreja, através das cestas básicas, em primeiro lugar, através da Tua palavra, Senhor, que tem chegado ao coração dessas famílias, Senhor, que têm sido alcançadas pela Tua graça, Deus, que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, de cada uma dessas vidas, Senhor, que tanto necessitam do Senhor, nossas vidas, ó Deus, continue guardando as nossas famílias, cuidando como o Senhor faz tão bem, Senhor, através dos Teus santos cuidados, do Teu carinho, do Teu amor, do Teu perdão em Cristo, da Tua graça. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por nos suprir e não nos deixar faltar nada. Senhor, e aqui recebe uma pequena parte, Senhor, mas que é tudo do nosso coração, a toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, por tudo que temos e somos que te pertence ao Senhor. Obrigado, Pai. E dê também, Pai, sabedoria, unção ao conselho da Tua igreja para poder direcionar e aplicar esses valores, Senhor, de uma forma que venham a fazer com que o Teu reino continue sendo expandido, Senhor. Que haja crescimento espiritual nas nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor, Pai, através do Teu Cristo, continue a reconstruir corações, vidas, Senhor, através da instrumentalidade da Tua igreja, Senhor. Por tudo isso, nós queremos Te agradecer por mais esse rico privilégio que o Senhor está nos concedendo em Cristo Jesus. Obrigado, continuamos orando assim a Ti, sempre Te buscando todos os dias das nossas vidas, Senhor, sabendo que o Senhor não nos deixará faltar nada. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, Deus a abençoe e que você continue sendo esse instrumento valoroso do Senhor. Continuemos orando e bendizendo o nome daquele que reina e vive, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória única dele. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Chegamos ao momento do nosso culto, onde nós nos aproximamos de ouvir a palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar um curto versículo antes da nossa oração, para a gente refletir sobre esse ato que nós vamos ter agora. Lá em Isaías 6, a partir do versículo 4, diz assim:
Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Porque eu quero compartilhar rapidinho esse versículo antes da nossa oração por iluminação. Reparem que, ao se deparar com a presença de Deus, o profeta se viu impuro. Sabia que para proclamar a sua palavra, para ouvir de Deus, ele tinha que pedir misericórdia, ele tinha que ser purificado. E essa brasa, então, trazida pelo anjo, o purifica, assim como Cristo nos purifica. Então, ao ouvir do Senhor, nós temos que ter essa compreensão de que a santidade do Senhor é muito mais alta do que nós. Nós precisamos dele para entendermos melhor da tua palavra. Então, vou orar aqui, tanto pelo nosso mensageiro quanto para nós, para que o Senhor nos dê iluminação na compreensão da tua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, somos impuros, Pai, assim como diz o profeta. Mas sabemos, Senhor, que graças ao teu Filho, Jesus Cristo, nós somos purificados, Pai. E assim como o profeta, diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão, seja misericordioso conosco, para que nós possamos entender da tua palavra, Pai. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, a nossa compreensão, para que a gente possa ouvir aquilo que vem do Senhor e somente do Senhor, Pai. Abençoa também a boca do profeta, que vai trazer a palavra agora, para que ele traga aquilo que vem do Senhor, aquela palavra que o Senhor nos disse, aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, Pai. Cuida de nós, cuida do mensageiro, para que nós possamos ser abençoados cada vez mais nesse domingo. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estamos felizes porque um ano novo se inicia, 2021, e temos aí a esperança de que coisas boas, grandes coisas, o Senhor realizará no meio do seu povo e vai realizar na sua vida e na minha vida. Eu creio nisso. E depois de uma mensagem maravilhosa de hoje pela manhã, como sempre faz o nosso amado reverendo Vladimir, dizendo a pregação do Senhor, na verdade a palavra do Senhor a Moisés, diga ao meu povo que marche, nós devemos marchar. Marchar para um ano novo, dedicados ao Senhor, tanto na palavra, quanto no assunto principal dessa noite, o assunto da mensagem. Dedicados na palavra, mas também dedicados na oração. E é sobre oração que eu quero conversar com você nessa noite. Vale lembrar que a mensagem do domingo passado, pela manhã, foi do reverendo Gabriel e foi uma mensagem maravilhosa a respeito das bênçãos espirituais da igreja em Cristo Jesus, igreja esta que está revestida de Cristo, que ele pregou pela manhã e que ele está dividindo o seu sermão em duas partes, porque o texto é caudaloso. E eu disse a ele, inclusive, reverendo Gabriel, eu vou pegar uma carona em Efésios com você, justamente a perícope seguinte da que ele leu, para que a gente possa falar sobre oração. E de igual modo, irmãos, eu tenho que confessar que eu achei que eu ia conseguir, dessa parte da oração de Paulo, falar sobre tudo em uma única mensagem. E desde agora eu já quero pedir licença ao meu pastor, o reverendo Vladimir, para que ele me libere, para que eu possa continuar essa mensagem numa parte 2 e quem sabe até parte 3 sobre oração nas próximas vezes que eu for pregar. Por isso eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, onde nós vamos ler esse trecho que vai do versículo 15 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Você pode aí abrir a sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada,
ou você pode ligar no seu celular, fique muito tranquilo, muito à vontade. E para os irmãos terem uma ideia, nós vamos ficar somente nos primeiros 2 versículos. E o nosso trecho de atenção vai ser o versículo 16. E aí nas próximas mensagens eu quero chamar inclusive o tema dessa mensagem de 2021. Eu preciso orar mais e melhor. Parte 1. 2021. Eu preciso orar mais e melhor. Se você já separou o seu texto aí, eu quero lhe convidar. Ainda que já tenha havido a oração por iluminação, e o tema da mensagem é oração, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesse momento, esperançosos de que a Tua palavra, e ela tem poder para isso, ela é eficaz para isso, mas na instrumentalidade deste Teu servo, que nesta hora fala como vaso Teu, simples vaso de barro que sou, ilumina o coração do Teu povo, esconde-me atrás da Tua cruz e da Tua glória, e usando-me como esse vaso de barro que brilhe o tesouro da glória que é Cristo Jesus. E fala, Espírito Santo de Deus, ao coração do Teu povo. Cala ao nosso coração esta palavra, para que, semeada, ela venha dar um fruto muito especial, que é o fruto de desejar mais intimidade com o Senhor, que é o fruto da oração. Frutifica a oração no coração do Teu povo. É o que nós te pedimos, por amor a Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, então, aí acompanhar na sua Bíblia a leitura. Eu vou ler o trecho inteiro para que os irmãos acompanhem todo o contexto e depois nós faremos o destaque da mensagem nessa noite. A oração de Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Destaque mais uma vez para o versículo 16. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Oração, como eu já disse, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais e melhor. O tema dessa mensagem, que está dentro dessa perícope, nos remete a um tempo em que a igreja tem procurado se consagrar mais. As pessoas, e eu tenho andado por muitas igrejas através da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu tenho muitos pastores, amigos que estão se dedicando firmemente ao momento de oração. E é claro, um 2020 que foi um ano atípico, um 2020 que foi um ano de dificuldades que atravessamos, enfrentando a pandemia, e ela ainda é corrente. Aguardamos as esperanças da vacina, da saúde, de tudo que possa melhorar e acontecer, mas é bem verdade que nós precisamos orar mais, e o meu desejo é esse para você também, que você possa querer
orar mais e melhor a cada dia. As nossas orações, e geralmente elas são encontradas justamente numa maior quantidade, quando passamos por períodos de dificuldades, as nossas orações falam muito sobre nós mesmos. As nossas orações falam muito sobre a nossa fé. A maneira como nós oramos revela como está o nosso coração muitas vezes. É por isso que o pastor escocês, o reverendo Robert Murray McCheyne, ele disse: quando a pessoa está de joelhos diante de Deus, ali é ela verdadeiramente e nada mais. É por isso que a nossa conversa com as outras pessoas, ela demonstra muito daquilo que está na nossa mente. Mas a nossa oração em particular com Deus, ela vai revelar o nosso coração. Basta você ouvir alguém orando, ou basta você ouvir a você mesmo orando, e você vai ver que Deus revela o que está no nosso coração. E nesse sentido, a gente acaba percebendo uma janela através da oração. Você para ouvir alguém orando, você para ouvir o seu pastor orando, você para ouvir a si mesmo, você vai, através de uma janela chamada oração, revelar o centro verdadeiro do ser dessa pessoa. Então, como a própria palavra de Deus vai dizer, a boca fala daquilo que está cheio o coração, a nossa oração vai reverberar mais verdadeiramente como está o nosso ser diante de Deus. Por isso que a gente pode analisar, inclusive, de uma outra forma. Perceba, a maneira como nós usamos o nosso dinheiro, a maneira como nós usamos os nossos recursos e o nosso tempo, elas vão revelar quais são as nossas verdadeiras prioridades e onde estão também as nossas verdadeiras crenças. De igual modo, as nossas orações. Se oramos, por quem oramos e o que nós oramos? A gente precisa pensar nisso. Se é que a gente ora, por quem que a gente está orando ou pelo que a gente está orando e o que nós oramos, né? Eu reconheço que, meu irmão e minha irmã, talvez a oração, e ouso dizer, até mais do que a leitura da palavra, seja, por uma boa parte de nós cristãos, uma das ferramentas de crescimento espiritual que as pessoas têm mais dificuldade de utilizar. Lutam mesmo na hora de colocá-la em prática. E eu quero dizer para você, muitas vezes, a gente já comentou isso aqui no início, mas você consegue constatar que a oração ela não surge facilmente nos lábios ou na mente da pessoa, e quando diversas vezes por circunstâncias, essas na maioria das vezes por crise ou dificuldades, nós lançamos mão da oração para buscar ao Senhor. Só que essa oração ela acaba por se parecer com uma espécie de acordo com Deus, como se isso fosse possível, né? Ou uma tentativa de pedidos que a gente não tem a menor ideia se Deus as ouvirá e até mesmo se Ele agirá através desses pedidos. Ou então as nossas orações acabam se parecendo tão humanistas, né? Muitas vezes nós pedimos e esquecemos de agradecer. E percebemos que às vezes algumas orações elas podem se tornar tão egocêntricas que acabam não demonstrando nenhum prazer no Criador e no Salvador das nossas vidas. Mas as orações se parecem muito com uma lista de desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada ou um mordomo pronto para atender os nossos pedidos. Eu preciso orar mais, melhor e com prazer. E você também precisa. E para que isso aconteça, nós temos como parâmetro o texto que foi lido agora. Nós podemos imitar a Paulo. Nós podemos aprender com a oração do apóstolo, a orar como ele orava e crer como ele cria. Essa é a nossa expectativa nessa noite e no que eu quero compartilhar na sequência de outras mensagens sobre oração. Assim, eu e você, nós precisamos saber com quem estamos falando durante a oração. Nós precisamos saber com quem estamos falando e saber o que dizer a ele. Paulo sabia a quem ele estava orando. Você pode encontrar pessoas falando sobre Deus
De uma forma intelectual, você pode encontrar pessoas falando sobre Deus até de uma forma um pouco distante, ou até, como a gente tem visto pelas teologias da prosperidade, falando de Deus de uma maneira comercial, como se Deus pudesse ser um negócio. E as orações são, mais uma vez, centradas no ser humano. Pedir, pedir, pedir. A oração, meu irmão e minha irmã, é uma comunicação que vem do próprio Deus, é um dom, é um presente dele, aberto por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai através desse canal de ligação dos filhos com o Pai. É por isso que a verdade mais distinta para o cristianismo é essa, é que nós podemos falar com Deus muito diferente de uma forma intelectual, ou muito diferente de uma forma que você sabe que existe um Deus, mas ele está distante, e muito diferente de uma teologia da prosperidade, Deus um negócio. Nós falamos com Deus como Pai. Somos filhos e Deus é o nosso Pai. Isso nos distingue, porque pais e filhos deveriam ter, pressupõe-se, que pais e filhos têm intimidade. Paulo faz isso no versículo 2, acompanhe comigo aí. Efésios 1, 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Veja que Paulo está fazendo isso. Ele está falando a respeito de uma paz e de uma graça que vem de Deus. E ele vem de Deus, essa graça e essa paz vem de Deus, mas de um Deus que é Pai. Esse é o relacionamento. Os cristãos sabem que o Criador não é um pai, mas é o Pai. Não é um pai qualquer. Não é um pai que está distante. Não é um pai que está omisso. Não é um pai que não visita os seus filhos. Não é um pai que muitas vezes nem consta na certidão das pessoas. Não é um pai que se foi e nunca mais voltou para o lar. Mas é um pai que corre em nossa direção. Ele é o Pai. E isso não é uma metáfora, meu irmão e minha irmã. Isso é uma realidade. O reverendo Gabriel falou isso na semana passada, que pode ser que você tenha tido um relacionamento de dificuldades com o seu pai e que talvez a figura paterna para você gere um pouco de ansiedade e de estresse. Mas eu quero orar com você através dessa mensagem nesta noite, para que você tenha essa liberdade no seu coração, para que você tenha isso expurgado do seu coração, para que você seja liberto de qualquer tipo de trauma na sua vida a respeito de uma paternidade mal resolvida ou de um relacionamento que é truncado muitas vezes com o seu pai, ou se ele já não está mais presente e você não teve a chance de reatar algumas coisas e resolver alguns problemas com ele. Saiba que o Pai de todos os pais, ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, porque ele é um Pai eternamente presente, que ama você e que quer se relacionar com você. Embora você possa ter passado por esse momento, talvez turbulento na sua vida, em que você talvez tenha perdido seu pai, ou que você já não fala com ele há muitos anos, busque em Deus, o verdadeiro e perfeito Pai, um relacionamento que pode consertar todas essas coisas, tanto pode te consolar por um relacionamento mal resolvido, quando pode te amar e abraçar a tua vida de tal maneira que você se sente um filho com liberdade plena na presença de um Deus que é o Pai verdadeiro. A quem eu devo orar? A essa realidade. Eu devo orar a este Pai. É a Ele a quem oramos. Oramos a um Pai de amor porque fomos adotados em Cristo. Nos revestimos de Cristo e podemos orar a Ele como filhos. Ou seja, Deus vê em nós a Cristo Jesus. Muito bem explicado também, e aí a gente está acompanhando a sequência do texto do reverendo Gabriel, quando nós adentramos em Cristo e quando nós estamos em Cristo, permanecemos nele, somos revestidos dessa roupagem do Filho mais velho, do Filho perfeito, que é visto na cruz, que nos purificou com o seu sangue, e revestidos dele,
somos chamados e adotados como filhos na presença de Deus. E não é isso que diz Gálatas 4:6, diz assim a palavra do Senhor. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Ou seja, podemos dizer Abba, Pai, Papai, Paizinho, como filhos por causa do Espírito de Jesus no nosso coração. Olha que liberdade e que alegria de sermos revestidos de Cristo. E por isso, na oração, termos essa intimidade, essa ferramenta que nos eleva no canal de comunicação e de estarmos em um relacionamento com o nosso Deus. É um privilégio para mim e para você. Nós lermos na carta aos Efésios, como acabamos de ler, orações como essa de Paulo. E na maravilhosa compreensão dessa oração, que podemos enxergá-la como palavra de Deus, porque ela é palavra de Deus, uma oração registrada. Nós podemos ver o coração de um apóstolo, e um apóstolo, meu irmão e minha irmã, um apóstolo de tal monta, usado valorosamente pelo Senhor, o qual nos deixou um legado, nos deixou um ensino específico. E esse ensino específico é: eu preciso amar a oração. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor, e eu preciso orar como Paulo orou? Sim, mas eu preciso orar como Jesus orou. Eu preciso orar como Paulo e todos os demais homens e mulheres da Bíblia que fizeram as suas vidas um altar de incenso agradável ao Pai, e também das suas orações, uma libação de um relacionamento íntimo com o Senhor. Ou seja, como Ana, derramaram as suas vidas perante Ele. Por isso que eu quero conversar com você, e o tema dessa mensagem é: eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor, e nós vamos ficar nessa parte 1 para que a gente possa aproveitar melhor na sequência de uma série de mensagens sobre oração. Fica aí o nosso pedido ao amado pastor e ao conselho, dizer para você que orar é dependência. Orar é dependência de Deus o tempo todo. Você precisa orar com a consciência e com o coração totalmente dependente de Deus. Orar é admitir e é expressar a sua dependência desse Deus que é Pai. Uma pessoa extremamente autoconfiante, ela não vai ver necessidade de fazer uma oração. Quando a pessoa é extremamente autoconfiante, ela não vê a necessidade de pedir algo a Deus, de se relacionar com Ele. Por quê? Porque ela confia nas suas próprias forças. Em sua arrogância, existem pessoas que acham que tem tudo e de que não há necessidade de orar. Que a oração é uma ferramenta somente daqueles que têm necessidade e estão passando por situações difíceis, de pessoas fracas, mas não, pelo contrário. Homens e mulheres extremamente fortes, como Paulo foi um homem extremamente forte diante de Deus, só tiveram a sua vida sustentada por causa do pilar que se chama oração. Obviamente, o pilar que se chama palavra e o pilar que se chama oração. É por isso que eu e você somos convidados nessa noite para refletirmos até mesmo a respeito daquilo que Charles Spurgeon falou. Certa vez, Spurgeon foi perguntado por seus alunos: mestre, o que é mais importante? A meditação na palavra de Deus ou a oração? E a resposta, eu já disse isso algumas vezes, inclusive nas minhas outras pregações, mas a resposta de Spurgeon reflete o quão afiado devem ser esses dois pilares na minha e na sua vida, quão firmes devem ser esses pilares. A resposta de Charles Spurgeon para os seus alunos: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da direita ou a asa da esquerda? É por isso, porque eu e você não podemos andar sem a palavra de Deus e sem a oração. E uma pessoa que se ache muito justa e uma pessoa que se ache muito correta, ela não vai fazer, por exemplo, uma oração de confissão.
Não há necessidade de orar se você acha que é bom o suficiente para receber as bênçãos de Deus. Veja, existem essas possibilidades na vida de um cristão, que se ele não tiver o reconhecimento de que ele precisa orar ao Senhor, ele pode falhar e ficar fraco no crescimento espiritual por causa da falta da oração. Mas a pessoa que coloca o seu coração diante de Deus, aquela que sabe das suas falhas, aquela que reconhece o seu pecado e que precisa da ajuda de Deus, faz o que Paulo fez. Ela ora sem cessar, dando graças a Deus. Foi isso que nós vimos aqui no versículo 16, que é o versículo destaque da nossa mensagem. Não cesso de dar graças por vocês. Ou seja, Paulo, num relacionamento íntimo com Deus, orando sem cessar, e essa é uma das recomendações em suas cartas, onde Paulo vai dizer, orai sem cessar. E ela mostra uma vida de dependência de Paulo. Quando, por exemplo, olhe comigo, no versículo 14 do capítulo 3 dessa mesma carta, Efésios 3,14, e é aqui que nós vamos fazer a conexão do versículo 16 do capítulo 1 com o versículo 14 do capítulo 3, que diz assim, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, perceba que Paulo está fazendo essa conexão do versículo 16. Eu dou graças sem cessar, mas eu me coloco de joelhos por vocês diante do Pai. É isso que ele está dizendo. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, por causa da vocação dele. É isso que ele está dizendo a respeito do texto anterior. Paulo tinha um reconhecimento de que o seu ministério ele era totalmente dependente da oração e que a oração é uma força motriz que ela não pode parar. Não pode haver ali uma engrenagem que vai parar, que vai faltar o óleo da graça, o óleo da misericórdia, o óleo do amor ao Senhor, por um mero motivo de não querer se praticar uma oração. Paulo sabia, ele tinha essa consciência, e é por isso que ele está dizendo aqui, eu sou dependente de Deus, e eu oro sem cessar, não cesso de dar graças, porque o meu coração está dobrado diante do Senhor. Paulo reconhecia a dependência total do seu ministério, e é por isso que esse homem alcançou grandes feitos. O seu ministério literalmente transformou o mundo, meu irmão e minha irmã. A sua pregação ela incendiou os arredores do Mediterrâneo com um evangelho de poder, que foi de Jerusalém até a Turquia, adentrando pela Grécia e por Roma. Ou seja, o poder do evangelho que vira os valores do mundo de cabeça para baixo, foi expandido também por causa da vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo para ir através da famosa Pax Romana, ou seja, pelas estradas do Império Romano. Paulo, inclusive, adentrou na casa de César porque ele foi preso e ali ele conseguiu pregar para as pessoas da casa de César. E as pessoas foram se convertendo, ou seja, no lugar mais improvável, no lugar impossível, o evangelho que incendiou o coração das pessoas e tornando-as transformadas em vida como cristãos verdadeiros, era um ministério totalmente dependente da oração. Poucos homens até hoje realizaram um impacto tão grande quanto ao que esse judeu chamado Paulo, esse judeu convertido, de pouca estatura, diz a história, e de baixa visão também percebemos na palavra, chamado Paulo. Esse homem, embora com as suas dificuldades físicas, com o espinho na carne e tudo que ele sofria, as perseguições, apedrejamento, julgamento, prisões, como acabamos de falar, naufrágio, etc. Esse homem foi incendiado por amor a Deus. O seu coração clamava por pregar esse evangelho, mas ao mesmo tempo, porque ele não cessava de orar e porque ele reconhecia a sua total dependência de Deus. Oração é dependência. E a manifestação dessa dependência era justamente o que nós vimos no versículo 14, porque ele se colocava de joelhos. E a gente vai falar disso daqui a pouco.
que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que Paulo sabia que a sua tarefa de pregar era um privilégio. Ele vai dizer aqui no capítulo 3 de Efésios, no versículo 7, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, ele era ministro de Deus, ele pregador do evangelho, porque ele sabia que isso era uma graça concedida por Deus. Mas ele também sabia que essa era uma tarefa impossível de se cumprir sem a ajuda do próprio Deus, ou seja, Paulo reconhecia a sua dependência total de Deus. Então ele orava, e ele sabia que a pregação estava ligada diretamente à oração, ou seja, a primeira deveria ser acompanhada da segunda. Pregação da palavra não pode existir. A palavra na sua vida, ela deve ser acompanhada da oração. Uma leitura orante, uma oração com uma palavra. Assim como você agradece o alimento, e muitas vezes, esse é um detalhe que a gente tem que observar aqui, muitas vezes tem pessoas que só oram na hora de uma refeição. E isso é muito grave na vida de um cristão, meu irmão e minha irmã. Porque assim como você ora para agradecer o alimento, você deve orar para agradecer a Deus todas as vezes que for ler a palavra. E se você tem por hábito também agradecer o alimento, inclusive aquele que executa o alimento para você, depois que você está satisfeito, né? Você ora a Deus agradecendo o alimento, depois você ora ao cozinheiro ou ao dono da casa. Faça disso também uma regra na sua vida. Ore antes de ler a palavra de Deus, e depois que você ler a palavra de Deus, ore também agradecendo por essa palavra na sua vida. Ou seja, Paulo andava com essas duas coisas conectadas, oração e palavra, ministério e oração. Paulo seguia um padrão de dependência, meu irmão e minha irmã, que era um padrão que eu e você precisamos ter todos os dias na nossa vida. O padrão de dependência de Paulo é o padrão do Mestre, o Mestre Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ele é o padrão. Jesus Cristo era o padrão de Paulo. Quando lemos os evangelhos, percebemos que o padrão de Jesus era orar ao Pai o tempo todo. Você vai perceber ali que antes de iniciar o seu ministério público, ou seja, logo após o batismo, Jesus se retira para orar e jejuar por 40 dias no deserto. Ou seja, muito simbólico para mim e para você, que precisamos de tempo de qualidade de oração. Precisamos dedicar grandes, massivos tempos de oração. E é por isso que nós estamos falando isso no início de 2021, para que você trace isso como meta na sua vida, para que você ore mais. Jesus, ele orava durante os seus ensinamentos e milagres. Ele orava o tempo todo. Ele ia realizar um milagre, ele orava ao Senhor, como ele fez com Lázaro. Ele ensinava e ele declarava ao Senhor que toda a honra daquele ensinamento era ao próprio Deus. Jesus fazia isso, orava o tempo todo. E ele também sempre procurava se retirar para orar. Ora com os seus discípulos e ora sozinho. Jesus ensinou os seus discípulos como se deveria orar na chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos também. Jesus também demonstra o seu tempo de intimidade com o Pai por meio da oração, a qual é plenamente percebida em João 17, na conhecida oração sacerdotal, uma oração enorme que mostra intimidade, porque se tinha o que falar, porque ali era o pleno Filho verdadeiro, o Filho do Deus vivo, falando e orando por mim e por você. Então, meu querido, e mais, e essa é uma oração de Jesus que me emociona. Jesus vai instar ao seu círculo de amigos mais próximos a vigiarem em oração com ele, oração incessante, durante o momento do Getsemane, quando ele estava prestes a ser preso. E ali ele focou na total dependência de Deus. Missão essa que ele sabia em que quando ele orava, ele chegou a
suar gotas de sangue. E ao mesmo tempo ele sabia que precisava fazer a vontade do Pai, e o seu ministério era um ministério de tomar o cálice amargo da morte na cruz. E por isso, Jesus, como homem, ainda vai orar e pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, abre um parêntese, aqui é uma colocação minha, como se ele dissesse: mas não é a minha vontade, mas eu sou totalmente dependente da tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Senhor. Sim. E no Calvário, pendurado naquela cruz, Jesus Cristo orou incessantemente. Jesus Cristo, nas palavras da cruz, ele orou o tempo todo. Esse era o padrão de Paulo. Podemos imitar a Paulo? Podemos, porque o próprio Paulo vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Agora, se Jesus, o Mestre Supremo de todos os tempos, seguiu as suas próprias orientações de uma vida de oração, o que dirá a nós, meu irmão e minha irmã? Se Jesus, que foi enviado para transformar não só a história do mundo, mas de toda a eternidade, tinha tempo para orar, o que dirá de nós? Devemos ter tempo de oração. Se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sabia que precisava orar, o que dirá de nós? Precisamos orar mais e melhor e ter prazer na oração. Precisamos orar como Paulo. Precisamos orar como Jesus Cristo orou. Assim, Paulo escreve essa tremenda carta aos Efésios, falando sobre as glórias e as maravilhas de Deus. Mas precisamos notar que Paulo está numa prisão. O versículo 16, em destaque do capítulo 1 de Efésios, nos deixa muito claro isso. Paulo orava com alegria e gratidão, dando graças a Deus. E esse é um ponto, a sua oração incessante. Mas o outro ponto que precisamos observar era o local em que ele estava inserido. Muito bem explicado pelo reverendo Gabriel na mensagem anterior. Ele estava no nível mais baixo, na masmorra do lugar mais terrível, pútrido, fétido. E era ali o seu jardim de oração. E Paulo estava naquele lugar, como fizemos a conexão com o versículo 14 do capítulo 3. Ele estava de joelhos, declarando a sua total dependência do Senhor. Orar é depender de Deus o tempo todo. Orar é depender de Deus incessantemente. Perceba, um judeu normalmente fazia as suas orações de pé, mas Paulo sabia a quem ele orava, e a expressão do seu corpo manifestava a dependência do seu coração. Joelhos e coração eram um só. Não era um ato mecânico ou religioso de estender um tapete para uma determinada direção, mas era orgânico e totalmente espiritual. Perceba isso, meu querido. A vida de Paulo, de joelhos e coração dobrado diante do Senhor, era orgânico, era vital e era totalmente espiritual. Corpo e alma derramados em uma postura de total dependência de Deus. Charles Haddon Spurgeon, ele disse aos seus alunos, no livro Lições aos Meus Alunos, no volume 1, lição 4. Podemos falar ousadamente com Deus, mas Ele ainda está no céu e nós na terra, e devemos evitar qualquer tipo de presunção, ou seja, Deus é o nosso Pai, Deus está no seu sublime trono, Ele tem o controle de todas as coisas. Falamos ousadamente como filhos, mas temos consciência que nessa dependência reconhecemos que Ele é soberano na resposta que aprover ao coração de Deus às nossas orações. Não é assim que está na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, reforçando essa postura reverente de adoração no relacionamento com Deus Pai através do Filho, que é o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho
nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobra, toda língua confessa para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. A decisão de Paulo, meu irmão e minha irmã, de orar na prisão de joelhos é algo que vem do seu ser, porque na prisão ninguém o via. Mas aquele que era o soberano das suas vidas via o seu coração. Ou seja, Paulo estava ali na prisão, naquele jardim de oração, que era o pior lugar do mundo, mas para ele era o melhor lugar porque ele poderia se ajoelhar diante de Deus. Ele demonstra a sua total dependência. Eu não quero dizer com isso que é só de joelhos que Deus responde a oração. Não é só de joelhos que a gente pode orar. E somente nessas orações, nessa postura, como diriam os mais antigos, genuflexo, de joelhos, que as orações são respondidas. Não é isso, meu irmão e minha irmã. Mas o que está intrínseco aqui é o coração dobrado diante do Pai. O que importa é um coração dependente, pois só assim e somente assim as palavras de oração serão conexas com aquilo que realmente deve ser dito diante do Pai. O coração dobrado sabe o que dizer diante do Senhor. Uma verdadeira oração é a oração feita por uma pessoa dependente à pessoa divina do Pai. Essa é a verdadeira oração. Aquele que sabe que depende do Pai e que sabe que Ele é totalmente rei e soberano da sua vida. Não importa o que eu e você achemos o que é melhor para nós. Não importa a lista de desejos que muitas vezes fantasiamos numa virada de ano, como se fôssemos independentes de Deus. Esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou fazer uma faculdade, esse ano eu vou fazer um MBA, uma pós-graduação, seja lá o que for, eu vou economizar mais, é para mim, meu. Não, meu irmão e minha irmã. Porque fantasiamos e nos tornamos independentes de Deus e até mesmo nos tornamos independentes das pessoas que estão ao nosso redor, sem perceber que a nossa vida é para a glória de Deus e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho. Não importa se você acha que pode seguir as regras e cumprir os requisitos da sociedade e da cultura vigente, até mesmo para tentar consertar a sua vida num ano novo. Meu ano novo vai ser melhor. Buscando uma solução para você mesmo e buscando uma solução muitas vezes em si mesmo. Não importa, pois você não vai encontrar nos seus próprios esforços a solução para a sua vida. Você vai encontrar, se você olhar para dentro de si, apenas o vazio. O vazio de uma decepção e o vazio de alguém que tenta ser independente de Deus. Não importa mesmo a nossa egoísta vontade. Se a nossa vontade tem sido egoísta, é o momento de nós refletirmos para o ano de 2021. Pois o problema do egoísmo está dentro de cada um de nós e esse problema se chama pecado. E esse pecado que afeta qualquer tentativa de conserto à parte de Deus. Se você tenta pelos seus próprios esforços, pelas suas obras, dizer eu posso, e eu consigo ter uma vida relevante, independente de Deus, isso não vai acontecer. Você vai encontrar vazio e decepção. É por isso que eu e você precisamos que a solução ela venha de fora para dentro. É preciso que essa solução venha do alto. É preciso que essa solução venha do trono de Deus. E é por isso que você precisa estar dependente, com o coração dobrado diante de Deus. É por isso que o que importa é fazer a vontade do Pai. O que importa é ser totalmente dependente dele, com joelhos e corações dobrados diante do Pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós. E a notícia maravilhosa do Evangelho é esta. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio do céu para consertar a nossa vida, para remover a culpa do pecado, para destruir a barreira que havia entre nós e Deus, para reconstruir a ponte do nosso relacionamento, para o qual fomos criados, para ter com o Pai também, através da oração, essa conversa transparente e dependente do Senhor. É por isso que eu quero convidar você
a orar mais em 2021. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar melhor. Você quer fazer esse compromisso? Por isso eu quero te convidar para nós orarmos agora, mas eu quero te convidar para que isso seja colocado em prática durante essa semana. A partir de amanhã é a Semana Mundial de Oração, que na verdade começa no dia 1º. Mas vamos pegar o bloco dessa semana, do dia 4 ao dia 8. E eu estou fazendo um compromisso com você. E se você quiser nos acompanhar no Instagram, no perfil da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, nós vamos orar de segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã, clamando ao nosso Deus por mais intimidade com Ele, clamando ao nosso Deus que Ele nos ensine a orar. Vamos colocar isso em prática desde já? Agradecendo a Deus por esse privilégio? Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse privilégio de falarmos com o Senhor desta forma. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a lembrar do ministério do Teu Filho, do quanto Ele orou e como Ele orava sem cessar, e como Ele utilizava da oração para um relacionamento com o Senhor, que é o Pai de cada um de nós. Nos ajude a lembrar do preço que foi pago na cruz do Calvário para que nós tivéssemos essa ferramenta à nossa disposição. Nos ajude a lembrar, Senhor, que no momento que oramos, o Teu Espírito Santo é que traduz as nossas orações e a batida do nosso coração em conformidade com a Tua vontade. Nos ajude a lembrar que precisamos aprender a orar enquanto oramos. Assim, agradecidos, nós oramos, pedindo que cada vez mais a nossa vida seja cheia do Teu Espírito, para que possamos ter um relacionamento contigo de mais palavra, sim, mas também de mais oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Nos dá motivação por amor a Ti. Planta em nós cada vez mais esse amor por a Ti mesmo, por amor à Tua glória. Aumenta a nossa fé através da oração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você possa ter um tempo de oração, um tempo de dedicação em 2021. Que a oração seja uma espada afiada, para que você também possa enfrentar a cada dia, de luta em luta, de vitória em vitória, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, feliz 2021, um forte abraço e fique na paz. Tchau, tchau. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Maravilhoso é podermos estar juntos no culto do Senhor, nesse primeiro domingo do ano, onde louvamos a Deus pelo início do ano de 2021. Eu, Kelly e Ana Luísa, desejamos a todos um feliz ano novo. E agora, após recebermos a palavra de Deus pela instrumentalidade do reverendo Vinícius e termos participado desse culto maravilhoso, recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações e a presença do Espírito Santo seja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.